Bem-vindo a mais uma aula de atualidades aqui na Cultive. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais cobrados em concursos públicos e mais relevantes para o mundo contemporâneo: meio ambiente e sustentabilidade. Esse assunto deixou de ser apenas uma preocupação de ambientalistas para se tornar central nas discussões políticas, econômicas e sociais em escala global. Vamos estudar os principais desafios ambientais que o planeta enfrenta, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade e poluição. Em seguida, conheceremos os acordos internacionais mais importantes, como o Acordo de Paris e a Convenção sobre Diversidade Biológica. Também analisaremos as políticas ambientais brasileiras, desde o Código Florestal até iniciativas recentes de sustentabilidade. Por fim, discutiremos temas como energias renováveis, economia circular e o papel do Brasil nesse cenário. Prepare-se para uma aula completa, didática e alinhada com o que as principais bancas cobram nas provas. Vamos começar contextualizando por que esse tema é tão importante. Antes de entrarmos nos conceitos técnicos, é fundamental entender por que meio ambiente e sustentabilidade aparecem com tanta frequência nas provas de concursos. Primeiro, porque esse é um tema transversal, ou seja, ele atravessa diversas áreas do conhecimento. Questões ambientais envolvem política externa, quando falamos de acordos internacionais, economia, quando discutimos matriz energética e desenvolvimento sustentável, e direito, quando estudamos a legislação ambiental brasileira. Segundo, os acordos internacionais, como o Acordo de Paris e a Agenda 2030, exigem que o candidato compreenda conceitos de diplomacia, compromissos assumidos pelo Brasil e metas de redução de emissões. Terceiro, a legislação ambiental brasileira é vasta e passa por atualizações constantes. O Código Florestal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a recente Lei de Pagamento por Serviços Ambientais são exemplos de normas que caem em provas. Por fim, questões ambientais impactam diretamente a vida cotidiana da população e o trabalho de servidores públicos em áreas como fiscalização, licenciamento e gestão de recursos naturais. Compreender esse panorama ajuda você a enxergar a relevância prática do conteúdo que vamos estudar. Agora vamos aos conceitos fundamentais. Vamos começar definindo dois conceitos centrais. O primeiro é desenvolvimento sustentável. Esse termo foi consolidado em 1987, no relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas. A definição clássica diz que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Em outras palavras, busca-se equilibrar crescimento econômico, justiça social e proteção ambiental. Esse princípio orienta políticas públicas e acordos internacionais até hoje. O segundo conceito fundamental é mudanças climáticas. Trata-se de alterações de longo prazo nos padrões de temperatura e clima do planeta, intensificadas pela ação humana desde a Revolução Industrial. A queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, o desmatamento e a agropecuária intensiva aumentam a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Os principais são o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Esses gases retêm calor, provocando o aquecimento global. As consequências incluem eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, enchentes, furacões mais intensos, elevação do nível dos oceanos, derretimento de geleiras e impactos severos na biodiversidade. Esses dois conceitos são a base para entender os desafios ambientais contemporâneos. Outro conceito essencial é biodiversidade. Biodiversidade refere-se à variedade de formas de vida em todos os níveis: genético, de espécies e de ecossistemas. No nível genético, temos a diversidade dentro de uma mesma espécie. No nível de espécies, contamos a quantidade de espécies diferentes em uma região. No nível de ecossistemas, observamos a variedade de ambientes, como florestas, cerrados,
manguezais e recifes de corais. O Brasil detém a maior biodiversidade do planeta, abrigando entre 15% e 20% de todas as espécies conhecidas. Isso se deve à extensão territorial, à variedade de biomas como Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa, e às condições climáticas favoráveis. Mas por que a biodiversidade é tão importante? Porque ela garante os chamados serviços ecossistêmicos, que são benefícios que a natureza fornece gratuitamente. Exemplos incluem a polinização de cultivos agrícolas por abelhas e outros insetos, a regulação do clima por florestas que absorvem dióxido de carbono, a purificação da água por matas ciliares e o controle natural de pragas. A perda de biodiversidade compromete esses serviços, afetando diretamente a segurança alimentar, a disponibilidade de água potável e a saúde humana. Por isso, a conservação da biodiversidade é uma prioridade global. Agora, vamos comparar os principais acordos internacionais sobre meio ambiente, pois eles aparecem com frequência em questões de atualidades. O Acordo de Paris foi adotado em 2015 durante a 21ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Seu objetivo central é limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, com esforços para não ultrapassar 1,5 grau. Cada país signatário apresenta contribuições nacionalmente determinadas, que são compromissos voluntários de redução de emissões. O Brasil, por exemplo, comprometeu-se a reduzir suas emissões em 37% até 2025 e em 43% até 2030, tendo como base o ano de 2005. Já a Convenção sobre Diversidade Biológica foi estabelecida em 1992 durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro. Ela tem 3 objetivos principais: conservação da biodiversidade, uso sustentável de seus componentes e repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização de recursos genéticos. O Protocolo de Nagoya, adotado em 2010, regulamenta especificamente o acesso a recursos genéticos e a repartição de benefícios. Por fim, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos como ODS. Entre eles, destacam-se o ODS 13, sobre ação contra a mudança global do clima, o ODS 14, sobre vida na água, e o ODS 15, sobre vida terrestre. Esses objetivos integram as dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento, reconhecendo que elas são interdependentes. Conhecer esses acordos é fundamental para responder questões sobre compromissos internacionais do Brasil. Vamos agora mapear os principais desafios ambientais globais, organizando-os em uma sequência lógica. O primeiro grande desafio é o desmatamento e a degradação florestal. Florestas tropicais, especialmente na Amazônia, na Bacia do Congo e no Sudeste Asiático, sofrem pressão constante devido à expansão agrícola, à extração madeireira ilegal e à mineração. A perda de cobertura florestal contribui significativamente para as emissões de gases de efeito estufa, já que árvores armazenam carbono. Além disso, o desmatamento acelera a extinção de espécies, pois destrói habitats naturais. O segundo desafio é a poluição plástica nos oceanos. Estima-se que 8 milhões de toneladas de plástico entram nos oceanos anualmente. Esse material se fragmenta em microplásticos, que contaminam a cadeia alimentar marinha, afetando desde o plâncton até grandes mamíferos como baleias e golfinhos. Iniciativas internacionais buscam reduzir o uso de plásticos descartáveis e melhorar sistemas de gestão de resíduos sólidos. O terceiro desafio é a escassez hídrica. A crescente demanda por água potável, combinada com a poluição de mananciais e as alterações nos padrões de chuva causadas pelas mudanças climáticas, gera crises hídricas em diversas regiões. A Organização das Nações Unidas
estima que até 2050, mais de 5 bilhões de pessoas poderão enfrentar escassez de água em algum momento do ano. O quarto desafio é a perda de biodiversidade. A taxa atual de extinção de espécies é estimada em até 1000 vezes superior à taxa natural. Isso compromete a resiliência dos ecossistemas e reduz a capacidade da natureza de fornecer serviços essenciais. Esses 4 desafios estão interconectados e exigem respostas coordenadas em escala global. Vamos agora aplicar esses conceitos ao contexto brasileiro, analisando as principais políticas ambientais do país. O Código Florestal Brasileiro, estabelecido pela Lei 12.651 de 2012, define normas sobre proteção da vegetação nativa. Ele estabelece 2 categorias principais: áreas de preservação permanente, que são faixas de vegetação ao longo de rios, topos de morros e encostas que não podem ser desmatadas, e reserva legal, que é o percentual de vegetação nativa que deve ser mantido em cada propriedade rural. Esse percentual varia conforme o bioma: 80% na Amazônia, 35% no Cerrado Amazônico e 20% nos demais biomas. Outra política importante é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que divide as áreas protegidas em unidades de proteção integral, como parques nacionais e reservas biológicas, onde a natureza deve ser preservada integralmente, e unidades de uso sustentável, como áreas de proteção ambiental e reservas extrativistas, onde é permitido o uso controlado dos recursos naturais. Essas áreas cobrem aproximadamente 18% do território nacional terrestre. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305, de 2010, estabelece responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e incentiva a logística reversa, ou seja, o retorno de produtos usados aos fabricantes para reciclagem ou descarte adequado. No entanto, nos últimos anos, o Brasil enfrentou desafios significativos. As taxas de desmatamento na Amazônia voltaram a subir. Órgãos ambientais fiscalizadores, como o IBAMA e o ICMBio, sofreram cortes orçamentários, e houve debates sobre flexibilização da legislação ambiental. Esses temas geram repercussão internacional e afetam acordos comerciais, como o acordo entre Mercosul e União Europeia. Compreender essas políticas e seus desafios é essencial para questões de atualidades. Apesar dos desafios, o Brasil também apresenta iniciativas importantes de sustentabilidade que merecem destaque. No setor energético, o país possui uma matriz relativamente limpa. Cerca de 60% da geração elétrica vem de hidrelétricas, que são fontes renováveis. Nos últimos anos, houve expansão significativa de energia eólica, especialmente no Nordeste, e de energia solar, tanto em grandes usinas quanto em sistemas de geração distribuída em residências e empresas. Além disso, o Brasil é líder mundial na produção de etanol de cana-de-açúcar, um biocombustível que reduz emissões de gases de efeito estufa em comparação à gasolina. Outro conceito importante é a economia circular. Diferente do modelo linear tradicional, que segue a lógica extrair, produzir, descartar, a economia circular propõe sistemas regenerativos onde resíduos tornam-se insumos para novos processos produtivos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos incentiva esse modelo por meio da logística reversa e da responsabilidade compartilhada entre fabricantes, distribuidores, comerciantes e consumidores. Uma iniciativa recente é a Lei 14.119 de 2021, que instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Esse mecanismo remunera proprietários rurais e comunidades que conservam florestas, protegem mananciais ou adotam práticas sustentáveis. A ideia é valorizar economicamente quem preserva a natureza, criando incentivos financeiros para a conservação. Essas iniciativas mostram que é possível conciliar desenvolvimento econômico com proteção ambiental, desde que haja políticas públicas adequadas e investimentos em tecnologias limpas. Agora, vamos testar seus conhecimentos com uma questão no estilo das principais bancas de concurso.
Leia com atenção o enunciado. O Acordo de Paris, adotado em 2015, estabeleceu metas globais para enfrentar as mudanças climáticas. Sobre esse acordo, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Determina metas obrigatórias e uniformes de redução de emissões para todos os países signatários. Alternativa B. Estabelece o objetivo de limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius, com esforços para 1,5 grau. Alternativa C. Substitui integralmente a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Alternativa D. Prevê sanções econômicas para países que não cumprirem suas metas de redução. Alternativa E. Foi rejeitado pelo Brasil devido às exigências de redução do desmatamento na Amazônia. Pense por alguns segundos antes de marcar sua resposta. Analise cada alternativa com cuidado. Lembrando dos conceitos que estudamos sobre o Acordo de Paris. A resposta correta é a alternativa B. Vamos entender por quê. O Acordo de Paris estabelece, sim, o objetivo de limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, com esforços para não ultrapassar 1,5 graus Celsius. Essa é a meta central do acordo, e está correta. Agora vamos analisar por que as outras alternativas estão incorretas. A alternativa A está errada, porque o Acordo de Paris não determina metas obrigatórias e uniformes. Cada país apresenta suas próprias contribuições nacionalmente determinadas, que são compromissos voluntários e diferenciados conforme as capacidades e circunstâncias nacionais. Países desenvolvidos assumem metas mais ambiciosas, enquanto países em desenvolvimento têm maior flexibilidade. A alternativa C está incorreta, porque o Acordo de Paris não substitui a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Na verdade, ele é um instrumento complementar, adotado no âmbito dessa convenção. A alternativa D está errada porque o acordo não prevê sanções econômicas para países que não cumprirem suas metas. O mecanismo é baseado em transparência, prestação de contas e revisão periódica das metas. Mas não há punições formais. Por fim, a alternativa E está completamente incorreta. O Brasil não apenas não rejeitou o Acordo de Paris, como foi um dos primeiros países a ratificá-lo, em 2016. O país apresentou suas contribuições nacionalmente determinadas, com metas de redução de emissões. Questões como essa são comuns em provas de atualidades, exigindo conhecimento preciso sobre acordos internacionais. Vamos agora recapitular os pontos-chave desta aula para fixar o conteúdo. Primeiro, aprendemos que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer as gerações futuras, buscando equilibrar crescimento econômico, justiça social e proteção ambiental. Segundo, compreendemos que as mudanças climáticas são alterações de longo prazo no clima global, intensificadas pela emissão de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, resultando em aquecimento global e eventos climáticos extremos. Terceiro, estudamos que o Acordo de Paris, adotado em 2015, estabelece o objetivo de limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius, com esforços para 1,5 grau, por meio de contribuições nacionalmente determinadas apresentadas por cada país. Quarto, vimos que o Brasil detém a maior biodiversidade do planeta. Possui políticas como o Código Florestal e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e tem uma matriz energética relativamente limpa, com destaque para hidrelétricas, energia eólica, solar e etanol de cana. Quinto, identificamos os principais desafios ambientais globais: desmatamento e degradação florestal, poluição plástica nos oceanos, escassez hídrica e perda de biodiversidade. Esses 5 pontos formam a espinha dorsal do tema meio ambiente e sustentabilidade em atualidades. Revise-os com atenção antes da prova. Chegamos ao final de mais uma aula aqui na Cultive. Hoje você estudou meio ambiente e sustentabilidade, um tema essencial para concursos públicos
e para compreender o mundo contemporâneo. Para aprofundar seus estudos, recomendo que você explore a legislação ambiental brasileira com mais detalhes, especialmente o Código Florestal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais. Acompanhe também as notícias sobre as Conferências das Partes, conhecidas como COPs, que são reuniões anuais onde os países discutem o cumprimento de acordos climáticos. Estude os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, pois eles aparecem frequentemente em questões de atualidades. E claro, pratique resolvendo questões de bancas como CESP, FGV, FCC e VUNESP sobre temas ambientais. A Cultive oferece diversos cursos e materiais complementares para você continuar sua preparação. Lembre-se, a aprovação no concurso público é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Estude com consistência, revise os conteúdos e mantenha-se atualizado. Até a próxima aula. Bons estudos e sucesso na sua jornada!